Ó, estamos iniciando aqui oficialmente a nossa mentoria, tá? E hoje nós vamos falar sobre algumas novidades que saíram aí bem bacanas da inteligência artificial, como por exemplo o Google Stitch modo agente, tá? Que é para você poder criar designs para os sistemas de vocês, que vocês estão desenvolvendo com IA, de forma mais profissional e fácil. Temos também aqui alguns modelos novos que saíram de IA para codificação, como o Claude Opus 4.6, o ChatGPT Codex 5.3 e a versão Spark também dele. Temos também o modelo GLM5, que saiu aí também, que é um modelo chinês, tá? Open source. Temos também o agente Swarm do Química 2.5, que é interessante a gente falar sobre essa nova tipo de agente, né, essa nova funcionalidade que o Química 2.5, né, ele lançou como pioneiro, né, essa funcionalidade. Provavelmente as outras ferramentas também vão lançar algo do tipo, que é bem útil, bem interessante. Temos também aqui algumas informações para trazer para vocês sobre o OpenClaw, né, que inclusive eu vi que tinha alunos aí perguntando sobre isso. Eu venho falando um pouco sobre nos últimos encontros, mas eu vou reforçar aqui sobre essa ferramenta e trazer as últimas novidades sobre ela. Também vou falar sobre algumas novidades do Cloud Cowork, tá? Que também é uma ferramenta sensacional do Cloud aí, foi lançado no começo do ano e foi disponibilizada para Windows agora, e tem algumas funcionalidades dela que eu vi que, cara, isso aqui vai revolucionar realmente a forma da gente trabalhar, sabe? E eu vou falar um pouco mais sobre essas funcionalidades e como é que eu estou pensando em usar aqui na ZX esse sistema. Eu ainda não assinei nele porque ele é bem caro, mas depois que eu vi o que ele é capaz de fazer, eu realmente estou cogitando já assinar, porque tem algumas coisas que vai me ajudar muito e vai sair um custo muito mais barato do que se eu fosse contratar colaboradores para fazer, um estagiário, por exemplo. Também vou falar para vocês aqui do Less AI, tá? O Less AI, ele é uma ferramenta para prospecção sensacional com IA, que você consegue gerar uma lista de leads qualificados e ter contato em várias plataformas, em vários sites, redes sociais, e-mail, telefone, tudo aquele lead, muitas informações aprofundadas ele traz para você poder prospectar, fazer uma abordagem. Então, para a gente que está criando uma agência de inteligência artificial, né, precisa de clientes, é uma plataforma sensacional para usar, tá bom? E aí, no final também, né, vou estar disponibilizando para vocês, somente para quem faz parte aqui do programa Agência 50K, vou estar disponibilizando a gravação da call, vou estar disponibilizando o notebook LM com todo o material complementar, os slides, né, mapa mental, cards e o chat de IA para vocês interagirem, tirarem dúvidas, tá bom? Então vamos começar aqui falando sobre essas primeiras novidades, tá? Temos aqui, então, o Google Stitch, modo agente, tá? Vou abrir aqui um projeto que eu já estava trabalhando nele, nesse sentido, estou aqui no Google Stitch. Para quem não conhece, é uma ferramenta que eu já venho abordando bastante nas aulas da formação científica da IA, programa de 50K, da parte de criação de protótipos, design system, que é essa questão de você criar o design do seu sistema. E o Google Stitch é uma ferramenta gratuita do Google, né, que serve justamente para isso. E agora eles têm o modo agente deles, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, tá? Eu vou abrir ele aqui novamente, Stitch, para vocês verem como vocês utilizam esse modo agente. O site é stitch.withgoogle.com, vocês aí vão receber o link no mapa mental, né, depois para poder acessar todo esse mapa mental que eu estou compartilhando aqui com vocês do programa Agência 50K, né, tem acesso a esse material aqui depois com os links, tudo, para estudar e acessar. Bom, então aqui eu estou na página inicial que coloca o prompt, né, para criar o protótipo. Você escolhe se é para mobile app ou web. E aqui você pode escolher os modelos, e aí tem essa opção aqui agora, ó, Ideate.
E aí que é justamente um agente que ele vai buscar fazer isso de forma mais inteligente, criando várias versões. Vai fazer o planejamento antes, né? Antes de você criar, vai te ajudar a fazer o planejamento. Você clica aqui, passa o prompt do que você quer criar e pronto, tá? Bom, aqui para agilizar, teve um teste que eu já fiz, eu coloquei aqui um prompt do MVP que eu queria criar, para ele poder criar o protótipo, e ele já me trouxe aqui, ó, eu entendi perfeitamente, vamos criar o Hub Robô IA10X, você traz inteligência artificial com 16 especialistas dedicados, foco será na arquitetura, tal. Aí ele trouxe 3 ideias aqui, né, esse traz 3 ideias de direções visuais, Enterprise Grade, corporativo e confiável, aí traz o conceito, o visual dele, o layout. Outra opção, Neon Command, já tem um conceito diferente, futurista, visual, modo escuro, layout diferente também. Esse Swix Focus, minimalista, editorial, mais conceito, visual, layout e tal. Aí eu falei, ó, eu quero que você crie as 3 para eu comparar, né? Aí ele foi e desenvolveu tudo de outra casa só, né? Então, em vez de eu ter que ficar fazendo uma por uma, ele já faz várias de uma vez para eu conferir. Então aqui, ó, tá o resultado. Essa aqui é a versão Neon Command, né? Que é mais futurista. Aí ele criou várias telas já do sistema. Para eu analisar aqui e tal. Ele criou essa outra versão aqui que é a Swift Focus. Ela é uma versão mais minimalista, limpa, né? Clean. Olha só. E criou essa versão aqui, Enterprise Create, que é a versão mais business, né? Essa aqui foi a que eu gostei mais. E aí o que eu poderia fazer? Jogar isso, se eu gostei de uma versão, né? Poderia alterar aqui, porque prompt eu jogar isso lá no pro sistema onde eu vou de fato criar, para ele usar como referência e criar exatamente usando esse layout aqui, né? Importante eu conseguir visualizar antes de criar alguma coisa para eu saber como é que vai ficar, se eu vou gostar, não gastar crédito na ferramenta de Vibe Code. E aqui eu viria aqui em exportar. Eu tenho que selecionar o que eu quero exportar. Vamos dizer que eu quero exportar essa versão aqui. Peraí. Eu seleciono tudo aqui. Quero exportar tudo. E uma outra novidade também, ó, que agora eles têm integração com o Figma. Eu já mostrei para vocês como criar landing pages no Figma. É muito bom criar landing page lá. Você pode criar o design da landing page aqui e depois jogar para o Figma. Aí também agora já tem integração com o Lovell e com Firebase, que não tinha. E esse do Lovell foi o que eu mais gostei, porque a gente usa muito Lovell para criar o sistema. Então você clica aqui, criar com Lovell. Vamos ver como é que ele vai fazer. Ele já vai trazer em anexo, ó, as imagens todas, tá vendo aqui? Dentro da minha conta do Lovell. Você tem que ficar baixando e importando aqui, só que economiza tempo, tá? Bom, agora uma coisa interessante, que por exemplo, esse mesmo sistema eu coloquei para fazer no Lovell sem usar o Google Sheet antes, né? Passei direto o prompt aqui, ele criou um design que eu achei que ainda ficou melhor do que do Google Sheet, tá? Às vezes o Lovell ele faz até um design mais bonito do que o do Google Sheet, mas eu gosto de testar nos dois para ver qual que eu mais gosto e usar a versão que... Tem outras opções, né? Usar uma versão que eu achei mais interessante. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Então vamos para as outras novidades. Vamos falar sobre o Cloud Opus 4.6, né? Então assim, ó, vocês estão vendo que saíram um bocado de modelos com o mesmo objetivo, todos voltados para a parte de codificação. Até mesmo o ChatGPT está focando agora em criação de modelos para codificação, né? Porque ele viu que isso é a nova foco da IA, que todas as outras LLMs estão focando, e agora eles também estão focando agora nesses modelos Codex, que são modelos específicos para codificação e até aplicativos, né? Específicos para codificação. No último code da gente eu falei sobre o aplicativo do Codex para Mac, que está muito bom, que a gente pode usar. Eu baixei, mostrei para vocês as possibilidades e tudo mais para programar.
E então, assim, a gente está vendo nesse ano 2026 que a parte de LLM mesmo, que a gente fala, né, que são os modelos de chat, de ad chat, meio que já dão saturada, meio que eles não têm muito para onde evoluir mais, né, já está muito bom. A gente viu que as últimas versões dos modelos de LLM, eles não estão mudando muita coisa quando se fala no sentido de gerar texto, né, a gente não consegue mais identificar um avanço grande de uma versão para outra, que indica que realmente saturou isso aí. E por isso que agora estão focando na parte de codificação, que é a parte mais útil, que é criar sistemas, automações com IA, né? E ainda tem muita coisa para evoluir nessa área e está evoluindo muito, né? Cada modelo que nasce novo a gente consegue ver realmente grandes melhorias. Então, os modelos do cloud sempre foram focados na parte de codificação. Eles lançaram o Opus 4.6, que está melhor, né, do que as versões anteriores. Já está ativado no Lovable em várias plataformas, por padrão, tá? Então vocês não precisam se preocupar com isso. Está um pouquinho melhor do que a versão 4.5. Está melhor do que o GPT 5.2, do que o Gemini 3 Pro, mas já foi lançado outros modelos, né, para concorrer, como o GP3 5.3 Codex, né, que não está aqui, por exemplo, e aqueles outros chineses e tal. Então, não diria que o 4.6 hoje é o melhor modelo, tá? Porque realmente as outras IAs, elas estão bem pau a pau nos testes aqui que a gente vê de desempenho. Inclusive as chinesas também, todas estão muito, assim, parecidas, sabe, os resultados. ChatGPT Codex 5.3 por exemplo, ele está batendo pau a pau aqui com o Opus 4.6. A vantagem que o 5.3, do Codex 5.3, ele tende a ser mais rápido, é um diferencial que a OpenAI está buscando aí no mercado em relação às outras LLMs de codificação, é a questão da rapidez, né? De criar códigos bem mais rápido. Isso realmente é um grande diferencial, porque um dos problemas de criar sistemas é isso com IA, né? Às vezes demora muito. Então eles estão focando muito nisso. E tá realmente diferente da concorrência. E aí por isso que eles lançaram a versão Spark. Galera, essa versão Spark aqui, realmente ela é um diferencial, tá? Ela é um diferencial no mercado, é uma outra proposta diferente. A ideia aqui é criar um código, né? Uma versão do sistema e tal, uma tela, assim, praticamente em tempo real, tá? Você coloca lá o prompt, praticamente ali, alguns segundos depois, 2 segundos depois, ele já gera o resultado, né? Enquanto as ferramentas demoram, tipo, 20, 30, 40, 50 segundos, 1 minuto para gerar o resultado. É algo, assim, sensacional. E eu acredito que isso é uma tendência para a gente realmente popularizar essa questão da codificação com IA. É necessário que os resultados sejam rápidos para a gente poder cada vez criar mais rápido também, né? Não só com baixo custo. E outra coisa que o ChatGPT também está se diferenciando é no baixo custo. Ele, comparado ao Opus 4.6, é bem mais barato, tá? Quando eu penso em gastos mesmo, via API e tal. Então, assim, o ChatGPT, ele estava muito para trás na parte de codificação, mas hoje, né, com o lançamento do Codex 5.3, o Spark, com essas melhorias que eles fizeram, eles estão realmente competindo pau a pau aí com o Opus 4.6, Gemini e os outros aí que estavam já bem evoluídos. Tá muito bom isso aqui para quem usa o ChatGPT, para quem gosta, eu gosto. Particularmente eu acho muito bom estar sendo lançado esses modelos aqui, que eu sempre gostei muito de trabalhar com o ChatGPT. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui só para vocês terem uma noção desse Spark, né, da potência dele. Saiu esse vídeo aqui do próprio da OpenAI que disponibilizou, mostrando isso, tá? O poder dele. E olha só essa comparação aqui, tá? Aqui ele colocou um prompt e ele tem uma comparação lado a lado desse prompt com o modelo GPT 5.3 Codex normal e a versão Spark, tá? Que é essa aqui da direita. Olha só a diferença, a velocidade que uma vai fazer, o resultado, e a outra, né? Então vocês vão ver o resultado aqui do lado direito, que é do Codex Spark, acontecendo bem mais rápido, enquanto a outra ainda está processando e demora para gerar o resultado. Vou dar play aqui para vocês verem. Ele pediu para criar um jogo da minhoca, né? Aquele jogo clássico da minhoquinha.
Olha aqui, pronto. O Codex Spark que gerou, acho que foi coisa aqui de 2, 3 segundos, ó. O jogo já tá funcional aqui. Enquanto o outro aqui tá programando ainda, ó. Vou dar play aqui pra gente ver. Olha o tempo que o outro ainda tá pensando, rodando, criando e tal. O outro aqui já foi 20 segundos, né? Enquanto o outro criou em 3 segundos. Então, assim, é sinistro. Aqui tem a questão também dessa curvinha, a gente consegue ver o tempo, né, que ele demora para criar. Como eu falei para vocês, coisa aqui ó, de 2 segundos que ele cria. Já os outros demoram de 4 até 18 segundos, dependendo do que é para fazer, para criar a mesma coisa. Claro que esse nível de accuracy aqui, ele no GPT Spark, ele é menor, que é a questão da qualidade, né? De realmente fazer algo correto, com qualidade. Ele não vai ter a mesma qualidade do que o modelo que pensa mais, demora mais. Mas a gente vê que não é uma diferença tão grande assim, né? Ele está mais ou menos aqui em 50%, enquanto outros modelos que demoram mais vão para algo entre 50% e 5%. Então, na minha opinião, vale a pena usar um bem mais rápido, que vai diminuir só um pouquinho nessa questão da qualidade, né? Eu acho que é um caminho muito bom aí que a OpenAI tá investindo, faz total sentido. Eles compraram uma empresa aí que é especialista nisso, de fazer IA rápida e implementaram isso na tecnologia deles. É uma tecnologia cara, né? Por isso que eles estão disponibilizando somente para as contas. Esqueci o nome do plano, mas não é aquele plano mais caro de 200 dólares, tá? Que eles têm aí que está disponível um GPT Spark. A gente não consegue usar ainda nos planos normais. Mas provavelmente depois eles vão liberar os outros planos porque eles estão em fase de teste e ainda é uma tecnologia cara, tá? Eu acho que isso é tendência também. As outras IAs Cloud, Gemini e outros chineses vão copiar isso aqui também, esses modelos ultra rápidos, como o Spark, que a OpenAI está lançando essa tendência, os outros também com certeza vão lançar algo nesse sentido em breve. Isso é uma coisa normal no mercado. Bom, temos também o modelo GLM5, que é um modelo chinês, né? Dá para a gente usar grátis aqui nesse link chat.z.ai. E ele tem um agente. Eu pedi para ele criar aqui uma apresentação sobre agente de IA em PDF, ele criou. Mas eu achei assim muito básica, não tem nada demais assim tal. Mas para codificação ele tá muito bom, tá pau a pau ali com os outros modelos também. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu clicar aqui em novo chat, vocês vão ver, ó, ele consegue fazer slide, programação, escrever, dashboard, design, um bocado de coisa, né? Ele é agêntico. Tem o modo chat, tem o modo agente, tá? Temos também um agente Swarm do Kimi 2.5, tá? Esse aqui eu não consegui testar, porque ele está disponível só para alguns tipos de usuários aqui mais avançados, a ferramenta. Mas tem aqui essa opção, ó, agente Swarm Beta. Se clicar aqui, às vezes que eu tenho que fazer o upgrade para eu poder usar, né? Se assinante chegando nesses planos. Mas a ideia desse negócio do Swarm ele usa vários agentes simultaneamente para fazer uma tarefa mais rápido, entendeu? Em vez de você fazer uma etapa por etapa, ele vai fazendo tudo de uma tacada só, né? Então é como se, por exemplo, aqui tem o agente de website, o de criação de documento, criação de slide, criação de planilha, pesquisa profunda. É como se ele usasse todos esses ao mesmo tempo, se a demanda exigir, por exemplo, eu quero que crie um site que tem as imagens XYZ e que também gera depois uma apresentação baseada nesses slides, nesse site, na verdade, em uma planilha. Ele vai fazer tudo de uma tacada só, em vez de ter que ficar usando cada um dos agentes separadamente, né? Faz mais rápido, de forma paralela. Isso aí também acredito que é uma tendência que vai acontecer para as outras ferramentas de IA para fazer cada vez tarefas mais avançadas, complexas.
Sobre o OpenClaw, gente, é uma coisa que eu venho falando já desde o início, que é uma ferramenta que, deixa eu até abrir aqui, que é uma ferramenta que eu estava estudando, estava analisando se valia a pena usar ou não, mas realmente cheguei na conclusão que não vale a pena usar, né? E não vou usar ela, nem recomendo vocês usarem, por questão mesmo de segurança, tá? Realmente tem muitos casos de pessoas aí tendo contas hackeadas, usando essa ferramenta, e também questão de bugs, né? Ela ferramenta tem muito bug, muito problema, assim, dá para fazer muita coisa bacana nela, mas por conta desses bugs acaba realmente deixando algo muito complexo, meio chato de trabalhar, e a questão da segurança para mim é primordial, não abro mão disso. Então, por exemplo, é uma ferramenta que você consegue automatizar muita coisa no seu computador, por exemplo, e nos aplicativos que você usa. E aí você pode instalar no seu computador, que é o mais perigoso de tudo, né? Porque aí poder mexer nas coisas do seu computador realmente é muito perigoso. Outra opção é você instalar num servidor online, né, na VPS, que a gente chama, aí é mais seguro. Só que se você for integrar com o seu WhatsApp, com o seu Google Agenda e outras contas que você usa profissionalmente, aí mesma coisa, pode ser hackeado essas contas, entendeu? Que você usa profissionalmente. Então, não vale a pena o risco. Você pode usar uma conta de teste, que não é profissional, pode, mas ainda vai ser algo útil, né? Então, assim, o OpenClaw, ele é uma ideia que assim, outras empresas já estão desenvolvendo isso aqui, já já a gente vai ter o OpenClaw acessível de outras empresas grandes e seguras, tá? Então, assim, vocês podem até perceber que o hype já passou do OpenClaw, né? Praticamente ninguém está mais falando disso aqui, porque as pessoas viram que realmente era só um hype que tinha esses problemas todos, e aí nem estão mais falando dessas ferramentas aqui, dessa ferramenta, né? Mas a ideia dele, a proposta dele é muito boa, é o futuro, vai ter vários sistemas como esse aqui que a gente vai poder usar para automatizar várias tarefas complexas no computador, conectando vários aplicativos e tal, né? E, assim, o próprio Cloud Cowork segue vem nesse formato, só que ainda está muito caro para acessar. O ChatGPT Codex para desktop também é algo que já está vindo nesse formato de poder fazer automações, né? Então já tem iniciativa das grandes empresas nesse sentido e vai ficar cada vez mais barato de usar, acessível, tá? Então é só ter paciência para usar de uma ferramenta de uma empresa realmente grande, segura e tal. E aí por conta disso que eu vou falar sobre um Cloud Cowork, tá? Não é nem Cowork, não é Cowork mesmo. E assim, é uma ferramenta que eu já venho falando bastante também, que eu estou muito ansioso para usar, tá? Eu ainda não usei realmente por conta da questão do preço, do custo que é caro. Hoje, se a gente quiser usar essa ferramenta, tem que pagar aqui no Brasil R$ 500 por mês, né? Porque é no plano de US$ 100 da OpenAI, do Cloud, que eles estão disponibilizando isso. Mas, cara, eu vi uma coisa de exemplo, né, de utilização do Cloud Cowork, que realmente me levou a pensar agora seriamente já assinar e pagar R$ 15 por mês, porque eu acho que compensa. Que é o seguinte, tem agora uma funcionalidade no Cloud Cowork que você consegue treinar o agente através de compartilhamento da sua tela. Ou seja, você clica lá, gravar, certo? Ele vai estar subindo sua tela, você fala no microfone, ele entende lá o microfone que você está colocando, e ele vai vendo o que você está fazendo no computador. Ou seja, por exemplo, você tem uma ação que é, por exemplo, eu quero que acesse essa planilha X, pega essas informações e jogue na IA-X para criar um plano de ação, criar uma imagem para um post e depois postar isso na minha rede social. Você vai mostrando isso, o passo a passo, você fazendo no computador e falando, né, para IA, e simplesmente ela transforma aquilo depois numa rotina, num processo, ela entende e ela vai fazer aquela tarefa depois. Então, por que eu acho isso disruptivo? Porque isso imita o processo da gente
a gente ensinar para uma pessoa. Por exemplo, estou contratando um colaborador, eu vou passar demandas para ele. Como é que eu vou fazer isso? É exatamente dessa forma, né? Eu vou mostrar a tela do computador para ele, eu fazendo, como é que é para fazer, passar o detalhe, passo a passo, papapá, e aí ele vai executar aquilo. Então chegou no nível que a IA não só consegue fazer o que uma pessoa faz, operacionalmente falando, mas consegue inclusive ser treinada como treinaria uma pessoa, né? Então eu não preciso tipo assim, você escrever todo o processo e tal, detalhadamente, não sei o quê. Não, eu falando, mostrando a tela do computador e mostrando quais são os aplicativos, porque ela consegue acessar tudo. O Cloud Cowork, a diferença dele é isso. Ele acessa sites, qualquer site que eu queira, online, no navegador. Ele acessa meus arquivos no computador, porque ele fica instalado no meu computador. Então ele acessa qualquer aplicativo, qualquer coisa, conecta as coisas e vai fazendo. Né? Leva as coisas de um canto para o outro. Inclusive consegue postar, consegue inclusive automatizar no sentido de programar. Então é uma rotina que eu faço, que tem que fazer todo dia, tal hora, ou semanalmente. Eu programo, ele vai todo dia, tal hora, fazer aquilo ali. Né? Então, isso até mesmo substitui muita coisa do N8N, porque a maior parte das coisas que a gente faz com o N8N são rotinas simples, que a gente quer que seja feito periodicamente, né? Ali diariamente, semanalmente, um relatório que tem que ser enviado semanalmente, por exemplo. E aí essa ferramenta do Cowork faz isso, automatiza programando, né? Ou seja, só que de forma visual e muito mais fácil. Ou seja, realmente é uma ferramenta que veio até para concorrer com o N8N nessa parte, entendeu? Eu acho que o N8N ele vai ter que evoluir para algo desse tipo, assim, bem simples, né? Em vez de usar fluxos ali que tem que fazer várias configurações e tal, mas de algo bem simples, como é o Cloud Cowork, que eu faço tudo por texto, por prompt, ou até mesmo falando e mostrando a minha tela, né? Então, por que que eu acho isso revolucionário, né? Porque, cara, eu já pensei várias coisas aqui que eu consigo, então, passar facilmente para o Cloud Cowork fazer, que eu teria que contratar um estagiário para fazer, né? Porque são tarefas que um estagiário faz, são tarefas operacionais simples, de trabalhar com planilha, documentos, inserir informação em tal canto, criar uma imagem, fazer um post, né? Coisas de estagiário, de copyright ou de social media. E, cara, um estagiário, ou um copyright, ou um social media, você pagaria bem mais do que R$ 500 aqui no Brasil para contratar, né? Fora a questão de contrato, fora as questões trabalhistas todas, né? Fora que não trabalha 24 horas por dia, como é o caso do Cloud, Cowork e várias outras coisas que vocês sabem que a IA tem de diferencial. Claro que a IA também erra, né? Por mais que eu vá e passe lá a rotina para ela, provavelmente ela vai errar no começo, eu tenho que ir ajustando e tudo mais, como uma pessoa também erraria. Mas tem a vantagem aí do custo e de outras coisas aí burocráticas, né? Então, assim, se eu for comparar R$ 500 com o estagiário, porra, tá muito em conta, vale muito a pena. Por isso que eu tô pensando realmente em assinar isso aqui e já usar e até poder mostrar para vocês na prática alguns exemplos práticos disso, tá? E agora tá para desktop também, para o Windows, pessoal. Então, quem não gosta de Mac, não usa Mac, se quiser já pode usar no Windows também que eles liberaram. Bom, e aqui, por último, que eu tenho para trazer para vocês é a parte da Lazy AI, que é o aplicativo para fazer prospecção, tá? Então aqui, por exemplo, acessei ela via prompt, via chat. A ideia dela é gerar uma lista de potenciais clientes, leads ou parceiros, enfim. Então eu coloquei aqui, ó, encontre clientes interessados em criação de sistemas de MVP com IA. Aí ele trouxe aqui uma lista, o problema foi que eu não especifiquei que era do Brasil, ele então trouxe pessoas do mundo todo aqui, mas serviu para a gente visualizar funcionando, né? Então ele traz muita informação sobre aquelas pessoas, ó. Ele traz aqui o LinkedIn delas, alguns conseguiram fazer perfil do X,
Se tivesse Instagram, ele trazer também, mas ele precisou preferencialmente no LinkedIn, né? Cargo da pessoa, a empresa, um bocado de coisa aqui, ó. Correspondência com a pesquisa. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, esse aqui. Ó, ele traz aqui todo o histórico daquela pessoa que ele conseguiu pegar as informações na internet. Demorando um pouco. Vai ter um resumo feito com inteligência artificial sobre essa pessoa, histórico do trabalho dele, profissional summary, work, education, skills, habilidades. Bom, e eu tenho o contato dele de e-mail aqui. Posso enviar o e-mail dele por aqui, ó, e-mail profissional. Tem até o estado da cidade. Pessoal, vou ter que pausar aqui rapidinho. Bom, pessoal, voltei aqui, tá tudo certo, tá? Continuando aqui. Aqui. Então, sobre a ferramenta, né, é bem bacana, mas uma limitação aqui que eu vi é que ela é bem cara, né? Aqui tinha 100 créditos gratuitos, já gastou de primeira, essa primeira pesquisa. Então tem que ver se vale a pena assinar ela, que o plano mais básico dela é $34, é bem carinho. 500 créditos mensais eu acho que é pouco, porque eu tinha 100 grátis, ele achou com a pesquisa, então realmente ele tá algo bem caro. Eu recomendaria, assim, a gente usar isso aqui como inspiração, né, uma proposta para fazer algo semelhante. A gente consegue criar um sistema desse com Vibe Code, tá? Depois, de repente, a gente cria um desses para ZX, para vocês poderem usar, para vocês poderem prospectar, mas a ideia do sistema é muito boa, tá? E aí, falar um pouco mais para vocês aí sobre nossos sistemas, né? Que a gente está falando de sistema aqui.
Temos os ZX Lead Machine, os ZX Growth, que já foi lançado, e vamos lançar em breve aí os ZX Manager, né? Que a ideia é que com o ZX Lead Machine você capture os leads, o ZX Growth você consiga otimizar as suas rotinas de prospecção e vendas, tá? Com várias ferramentas de IA, e o ZX Manager você consegue fazer a entrega dos seus serviços, a gestão dos clientes, a entrega da sua mentoria de inteligência artificial. Eu até coloquei isso, apresentei ontem na Masterclass. Se você não assistiu ainda, assiste a gravação aí, que está muito boa, ensinando todo o fluxo, né, o funil ali de prospecção com inteligência artificial, e com essas ferramentas aqui vai automatizar todo o processo, né? Então, vou abrir aqui, ó, ZX Lead Machine. É uma ferramenta em que o empresário recebe um link para fazer um diagnóstico, você recebe um link para você compartilhar nas redes sociais, aí a IA gera um relatório para o empresário e coloca isso no CRM automaticamente. E com essas informações de CRM são tratadas todas por IA, você consegue prospectar e fazer as vendas, né, para esse cliente. E é ofertar também uma consultoria para ele de forma automática, que aí você já monetiza através de uma consultoria, tá bom? Então, assim, é um sistema que tá bem bacana, e você pode entrar como fundador hoje, tá? Para acessar a acessão imediata do MVP do sistema, está 80% pronto já. Não vai ter custo adicional de mensalidade, certificado de fundador, grupo no WhatsApp para participar da call de desenvolvimento, que nós temos mais um call aí para desenvolver o sistema, e tem a opção aqui de você adquirir o ZX Lead Machine e o ZX Lead Machine mais o ZX Growth junto, tá? Que a ZX Growth também é uma ferramenta que a gente desenvolveu, ó, que te dá direito ao diagnóstico de perfil empreendedor, o plano de ação para você implementar de prospecção e venda, análise das suas calls de vendas com IA, também tem um CRM inteligente que coloca os leads e as informações baseado no que você colocou lá da descrição da call, e vários agentes de IA que te ajudam a conseguir fazer propostas, né, orçamentos, fazer simulação de vendas, protótipos e tudo mais, tá bom? É tudo isso aqui, ó, que está incluso nesses dois sistemas juntos, tá? Vou até mostrar para você aqui, por dentro, né, fica mais fácil da gente conseguir enxergar. Ó, tô aqui já dentro do sistema ZX Lead Machine com os leads, né? Ele dá todas as informações do leads, eu consigo pegar aqui meu link diagnóstico para passar para o empresário, preencher. Aqui tem as copies que eu consigo gerar também para divulgar meu diagnóstico, tá? É uma ferramenta que te ajuda já na divulgação do teu diagnóstico para tu gerar lead. Ó, já gerou aqui toda a copy com o seu link. Temos também a parte de consultoria, que você preenche toda a página de consultoria com seus dados, com o valor da consultoria que você quer cobrar, para depois oferecer. Aqui, por exemplo, o diagnóstico que foi gerado para o empresário, ele recebe isso aqui, ele pode imprimir, inclusive, PDF, tem essa opção. Você vê todo o resultado do relatório para fazer a consultoria com ele, fazer a abordagem, e você conseguir trabalhar em cima desses pontos do relatório dele, de como ele pode otimizar a empresa dele e resolver os gargalos usando as ferramentas de IA, tá bom? E o ZX Growth. Esse aqui é o ZX Growth, né? Você responde as perguntas, tem aqui o diagnóstico gerado do seu perfil empreendedor, plano de ação que ele gera para você também, contínua diária, semanal, fase do plano,
Tem alunos já fazendo mais de 60K em vendas usando esse diagnóstico aqui, esse plano de ação, tá, Rodrigo? As tarefas que você tem que ir executando dia por dia para conseguir alcançar 50K, todos os leads que você conseguiu através das calls, né, que você foi realizando, ele vai colocando aqui com relatório de performance sua. Você pode até gravar aqui, ó, gravar áudio, se não faz uma ligação telefônica, qualquer sistema para gravar, ele vai gerar a transcrição, os insights aqui, e quando você finaliza ele já coloca as informações no CRM e gera o seu relatório de desempenho da call. Temos também aqui o dashboard com todos os leads, né, as informações de performance sua, de vendas. Temos também os agentes simulador, que simula a sua... Você pode simular com lead existente aqui a conversa, uma call, né, para treinar. É muito bom, ele gera um relatório também de desempenho, baseado nessa simulação. Com IA, tem protótipos que você pode gerar para apresentar para o cliente, para vender para ele, ó. Esse protótipo, por exemplo, aqui ele gera planejamento, prompt, e o prompt também de teste de validação para você colocar na ferramenta de Vibe Code. Temos também o agente criador de propostas. Se for enviar a proposta, já coloca os preços, prazo, as informações da proposta para você criar aí. Então é um acelerador aqui de prospecção e vendas, né? Os growth de faturamento com IA. E você pode ter acesso às duas ferramentas hoje, né? Naquela página lá, que eu vou até passar para você aqui, deixar na descrição do vídeo, você consegue ter um plano que dá acesso aos ZX Lead Machine ou os ZX Lead Machine com ZX Growth com um bom desconto, tá? Eu vou colocar aqui no chat, segue link do ZX Lead Machine e mais ZX Growth. Você dá uma olhada aí, tá? Botar na descrição do vídeo também, mandar lá no grupo de WhatsApp para vocês. Nós temos um outro sistema, que é esse aqui eu vou disponibilizar uma versão grátis para o pessoal do programa de 50K, e quando você está no programa de 50K eu vou disponibilizar a versão para você usar. Cadê aqui o sistema? Deixa eu abrir aqui para você. Olha só, é esse sisteminha bem aqui. Inclusive a gente tem as Masterclass no programa de 50K criando esse sistema aqui do zero. A gente fez nas últimas aulas de Vibe Code, né? E aí eu consigo treinar aqui um agente de IA, coloco as informações do meu produto, dos links de conversão, do checkout, WhatsApp, horário de atendimento, mais algumas configurações da gente. Ele gera para mim um script que eu coloco na minha página, no meu site, na minha landing page, e vai aparecer desse jeito aqui, ó. Parece que ele coleta o lead, você coloca os dados, né? Ele vai coletar o lead nessa conversa aqui. Ó, ele fala, ó, sou agente de IA, ZX Lab, especialista de informação de IA, o que você gostaria de saber? Como funciona? E ele vai me responder e eu posso ir fazendo várias perguntas, né? Ele customiza com o meu nome aqui. E sempre vai me dar o link de compra para entrar no contato no WhatsApp. Se clicar, ele vai mandar para a página de compra do produto, tá? É muito funcional e simples de usar. E vou disponibilizar para vocês aí do programa de 50K, para vocês poderem criar um agente desse para vocês, tá bom? Sem custo. Tem um CRMzinho também aqui, ó, todos os leads vão sendo cadastrados no CRM para depois eu poder trabalhar eles, tá? Com as informações aqui, eu posso colocar como é que tá o status dele, posso falar com ele aqui no WhatsApp, se eu clicar aqui em abrir o WhatsApp. Depois a gente vai melhorando aos poucos para implementar muita coisa aqui, tá bom? É um benefício aqui exclusivo de quem está no programa Agenciar 50K, ok? Então é isso aí, obrigado pela participação de todos. Quem tiver alguma dúvida depois manda aí no grupo de WhatsApp pra gente. E aí, até um perguntou aqui sobre o Codex, né? Se é melhor o Codex ou o Cloud Cowork. Rapaz, o Cloud Cowork é melhor, tá? É mais avançado, mais fácil de usar, mas é mais caro, né? O Codex do ChatGPT você consegue no plano de $20 já usar ele. Então,
vai depender também da sua possibilidade de investimento aí, certo? Então, obrigado aí pela participação de todos e até mais.